Lembro-me do dia em que tudo começou como se fosse ontem. O céu estava encoberto por nuvens cinzentas e a nossa casa estava silenciosa, apenas interrompida pelo ligeiro ruído do vento do lado de fora da janela. Sentia-me como se toda a vida me tivesse deixado para trás e eu tivesse sido deixada de fora da minha própria história. O meu marido estava novamente em viagem de negócios, como nos últimos anos, e eu estava sozinha, como se estivesse numa expectativa interminável de algo que nunca iria acontecer. O meu filho, Leon, tinha acabado de regressar da universidade para as férias de verão, e a sua chegada foi suficiente para trazer o espírito de vida de volta à casa. Mas por detrás dessa alegria havia outra coisa, não podia ignorar as mudanças que estavam a acontecer com ele. Quando olhei para os seus olhos castanhos profundos, apercebi-me de que ele já não era aquele rapaz, aquele adolescente inocente que tinha ido estudar. Agora era um jovem musculado, com um peito largo e uma postura confiante. Por mais que tentasse conter o que estava a borbulhar dentro de mim, apercebi-me de que algo estava a mudar. O verão foi um momento de repensar para nós os dois. Leon passava muito tempo no ginásio e eu passava muito tempo a cozinhar, a limpar e a fazer as tarefas diárias. Mas rapidamente os seus treinos começaram a chocar-me e fiquei sem fôlego quando reparei na forma como ele fazia os seus exercícios. Não era maldade, mas de repente agarrei-me à ideia de que o seu corpo se tinha tornado o objeto da minha admiração. Cada movimento que fazia, cada volta de cabeça, cada gota de suor na testa era como se reescrevesse com ele o guião da minha vida. Lembrei-me de como era ser uma dona de casa, completamente devastada, com os pensamentos ocupados. Nunca tinha pensado em como algo poderia mudar a minha rotina diária. O meu mundo sempre foi acolhedor e seguro até este verão, quando o meu rapaz se transformou num homem em uma verdadeira tempestade de emoções e rompeu por todo lado. No início, tentei ignorar esses sentimentos, pensei que era apenas uma paixão passageira pela imagem criada pelas minhas memórias dele. Mas todas as manhãs, quando ele acordava e o seu corpo brilhava à luz do sol, eu sentia o meu mundo interior mudar. Uma vez, enquanto preparava o café, ficava a olhar para os seus ombros, que pareciam mais largos do que nunca, para as suas mãos, que eram agora algo que eu nunca poderia ter previsto. Lembro-me de um dia em que ele saiu do duche. Nesse momento, o mundo à minha volta parou. A água escorria pelo seu corpo nu e a sua pele brilhava como mármore. Senti a respiração suspensa. Esses momentos, tão cheios de obscuridade e paixão, lançaram-me num abismo de sentimentos contraditórios. Eu era sua mãe, mas, ao mesmo tempo, surgia dentro de mim uma outra mulher que olhava para o seu filho com um desejo total, com perguntas para as quais não encontrava resposta. Todas as manhãs tentava acordar antes dele, para me preparar para o que estava para vir. Mas sempre que ia à cozinha, ele já estava sentado à mesa, com uma chávena de café e as suas reflexões. Detestava me policaptar o olhar de vez em quando, demorando-me nos seus lábios por um segundo, enquanto ele falava de algo simples, dos seus planos para o verão, de raparigas, o mundo de mosaico suave e enganador em que ele existia. Reparei na forma como ele me olhava às vezes e, também no seu olhar, adivinhei uma pergunta que ambos tentamos ignorar. As minhas mãos tremiam quando me aproximava dele com pratos limpos, e cada contato da sua pele com a minha deixava uma marca em mim. Ambos sabíamos que aquele verão tinha sido um momento de estranha intimidade, tenso e cheio de insinuações perigosas e, por causa disso, a nossa casa já não parecia pacífica. O silêncio que antes me era tão familiar, de repente encheu-se de guerras internas que me dilaceravam. Não compreendia como podia negar os meus sentimentos, quando cada momento que passávamos juntos apenas confirmava que ambos desejávamos mais do que uma simples ligação entre pai e filho. Não podia continuar a mentir a mim próprio que tudo não passava de um capricho ocioso, um mero capricho da mente. Mas tudo o que podia fazer era esconder os meus desejos, continuando a fingir que era apenas a mãe dele, até que ele voltasse para o seu lugar e me deixasse sem nada. Todas as noites, quando ele saía para passear com os amigos, eu ficava sozinha, presa neste confinamento de sentimentos. O sol estava a pôr-se no horizonte, com ele, os últimos vestígios da minha mente tinham desaparecido. Eu sabia que chegaria o dia em que ele se iria embora e a nossa casa voltaria a ficar em silêncio. Tentei preparar-me, mas como poderia preparar-me para a perda de uma parte de mim que,
de repente, tinha vindo bater à porta do meu coração? As férias de verão nunca foram tão marcantes. Revivi cada momento, mas nenhum de nós poderia saber como este verão nos iria mudar a ambos. Por isso, quando estava na cozinha, entre a louça lavada e os aromas dos bolos, sabia que estava pronta para aceitar o que estava a acontecer, mesmo que não estivesse de acordo com as normas convencionais. Esta casa já não teria a mesma vida de sempre, e eu decidi enfrentar este novo rumo com coragem. O verão estava a começar e prometia ser uma das épocas mais memoráveis e extraordinárias das nossas vidas. Cada dia deste verão era como uma gota de cera a derreter lentamente ao sol quente, e eu parecia derreter com ela. Não conseguia seguir os meus desejos, mas os olhares intermináveis de paixão não expressa só aumentavam a tensão na nossa casa. Leon tinha regressado da universidade e já não parecia a criança que eu tinha conhecido, mas um homem a sério, pronto a explorar o mundo, mesmo que isso fosse uma surpresa para mim. Uma noite, depois de um longo dia a fazer o jantar, viu entrar na cozinha, cansado mas com um brilho nos olhos. Estava a tentar distrair-me, concentrando-me na carne a assar na frigideira, quando ele se aproximou e, de repente, me abraçou por trás. Fiquei paralisada, perdida no momento. O calor do seu corpo e a sua respiração no meu ombro provocaram-me arrepios por todo o corpo. Virei-me bruscamente, olhando-o nos olhos, e nesse preciso momento houve um clique entre nós. "Estás tão bonita esta noite", disse ele, e havia uma sombra daquela faísca na sua voz que eu estava tão ansiosa por suprimir. Esse foi o início do nosso jogo secreto. Todas as noites arranjávamos tempo para breves encontros no escuro, partilhando olhares e memórias do nosso passado comum. A cada momento que passávamos juntos, tornava-se cada vez mais evidente que os nossos sentimentos iam para além da habitual interação entre mãe e filho. As noites de verão tornaram-se um lugar de descobertas inesquecíveis e de toques casuais. Ríamos, falávamos de tudo no mundo, até dos nossos medos e desejos secretos, que ameaçavam ir para além de uma simples relação. Eu sabia que era errado, mas como podia controlar este sentimento? Uma noite, enquanto as estrelas iluminavam o céu, Leon sugeriu que fossemos dar um passeio à beira do lago. Concordei, na esperança de que o ar fresco me ajudasse a limpar os meus pensamentos. Caminhamos ao longo da água e, por vezes, as nossas mãos tocaram-se, como se estivéssemos à procura de uma oportunidade para atravessar um limite invisível. A margem estava envolvida pelo sussurro tranquilo das ondas e o luar refletia-se no lago, criando uma atmosfera mágica. O vento gelado brincava com os nossos cabelos e o aroma da vegetação fresca enchia-nos os pulmões. Senti a respiração de Leon cada vez mais difícil à medida que caminhávamos lado a lado. Finalmente, ele parou e, sem perceber, eu estava bem perto dele. "Por que é que te preocupas tanto?" Perguntei, mas a única resposta que obtive foram os seus olhos, cheios de determinação e desejo. Ele pôs o braço à volta dos meus ombros e aproximou-se de repente. Senti o seu calor, o bater do seu coração e, naquele momento, todos os limites habituais deixaram de existir. Senti os seus lábios, macios, suaves mas cheios de paixão, tocarem os meus. Era um momento que eu desejava, mas que não ousava admitir para mim mesma. Respondi a esse beijo, fechando os olhos como se esse toque contivesse toda a magia do mundo. Os seus braços envolveram a minha cintura, puxando-me para perto de si, e eu derreti-me sob o seu toque, sentindo o seu corpo pressionado contra mim, o seu coração a bater em uníssono com o meu. Ficamos ali à beira do lago, envoltos na noite e no seu abraço caloroso. A água batia calmamente contra a margem, criando uma melodia que acompanhava o nosso novo mundo que acabará de se abrir para nós. Sentia cada célula do meu corpo a despertar, a encher-se de fogo. Ele aproximou-se ainda mais de mim e, sem me aperceber do que estava a fazer, enfiei os meus dedos no seu cabelo, puxando-o para mim, puxando-o ainda mais para perto de mim. Cada um dos seus toques deixava vestígios de alegria em quilohertz, preenchendo o conteúdo entre nós com mais do que apenas atração. Abracei-o contra mim, sentindo a minha mão deslizar pelas suas costas musculadas, examinando os montes e os buracos do seu corpo que se tornavam familiares para mim com cada gesto envolvente que ele fazia.
Ele estava a atingir o meu coração, e este era um momento que nos enchia de energia invisível. Enquanto o mundo à nossa volta existiu, só tivemos este momento, cheio de ternura, faísca e o tipo de coragem que nos levou para longe de todas as regras. Senti que queria capturá-lo para sempre, para congelar aquele momento no meu coração. Dei um passo atrás, olhando-o nos olhos, e vi-o inclinar-se para me beijar de novo, mas com mais coragem, com mais insistência. Foi uma revelação, ambos percebemos que não se tratava apenas de um fingimento, era algo muito mais profundo. Durante todo este tempo tínhamos estado a esconder as nossas emoções, mas agora, sozinhos neste mundo do qual estávamos excluídos, era claro como a luz do dia. Senti que havia mais do que apenas atração física a ligar-nos, era uma profundidade que era difícil de pôr em palavras. Pressionávamos-nos um contra o outro, dando significado a cada momento, abrindo a porta a um mundo cheio de novas sensações. Ao fazê-lo, eu sabia que este verão seria um momento que iríamos recordar. Embora houvesse medos e incertezas nos nossos corações, éramos agora livres de ser quem éramos, duas almas ligadas neste momento de magia, à beira de um lago, sob a luz da lua. Não era apenas um toque, era um despertar, cheio da paixão inebriante com que ambos tínhamos sonhado durante muito tempo.